Boa noite, meus irmãos, tudo bom? Deixa eu cortar já o meu som aqui, pronto, agora sem áudio duplicado. Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da nossa Igreja Presbiteriana da Moca. Hoje fazendo mais um Tá na Bíblia. O som vazando aqui, a gente está testando para ver se com certeza está funcionando. Com certeza. E estamos aqui mais uma noite para fazer essa conversa, essa discussão sobre um tema talvez um pouco diferente, talvez um pouco não. A gente vai conversar mais sobre isso, mas vamos ao início aqui, aos boas noites. Boa noite, Jonas. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro, mais esse estudo, que a gente espera seja bastante edificante para todos nós e fortaleça a nossa fé. E hoje esse tema de novo na nossa mesa, né? A igreja. E é um tema sempre relevante, sempre importante. Sim. E eu acredito que vai ajudar a gente a compreender qual é a maneira como devemos nos relacionar com a igreja e o que nós devemos esperar dela. Legal. Mas antes da gente começar, acho que vale uma observação aqui. Hoje a gente está desfalcado, sem o presbítero Guilherme, mas eu acho que a gente não dá conta de fazer um host como ele faz aqui, né? Com certeza, vai fazer falta, né? Quase um profissional do talk show, mas a gente vai... Eu anotei as coisas que ele fazia aqui para ver se a gente consegue fazer bonitinho também. Um youtuber de alta qualidade, né? O Guilherme, então a gente vai sentir falta dele. Então os irmãos também vão sentir, né? Já estão perguntando aqui, o Benoni já está perguntando, né? Cadê o Guilherme? Quero dizer que o Guilherme está ausente hoje por uma razão mais do que justa. Ele está comemorando 13 anos de casamento, então ele pediu uma licença, né? Não remunerada, obviamente, e a gente concedeu para ele poder ficar com a sua família e comemorar essa data importante com eles, né? Então, tá escusado o Guilherme dessa vez. Já agradecer aqui o comentário da Regina, som ótimo, imagem também, obrigado. Hoje a gente está aqui sem muito retorno, então esses feedbacks são importantes para a gente começar. Com certeza. Mas antes, vamos fazer uma oração para a gente começar? Lá. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estar aqui juntos, distantes fisicamente, mas unidos no mesmo propósito, com o mesmo mover, com a mesma vontade de entender a nossa fé, entender o que a sua palavra nos ensina, sobretudo nesse tema tão importante que é a igreja. E eu quero pedir que esse tempo aqui seja um tempo mesmo para o nosso crescimento e mesmo distantes nós possamos compartilhar nosso conhecimento, a nossa fé e a nossa vida. Quero pedir pelos irmãos que não estão participando, o Senhor sabe as razões de cada um, sobretudo aqueles que estão doentes. Quero pedir pelos irmãos da nossa igreja que estão enfrentando essa enfermidade, que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, que eles tenham uma boa recuperação. E a todas as pessoas, Senhor, no mundo inteiro, no nosso país, na nossa família, que a graça do Senhor esteja com todos e que os médicos sejam instrumentos na sua mão para curar as pessoas enfermas e para trazer alegria para as famílias e para a nossa comunidade da fé e para todas as pessoas no mundo inteiro. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é: Igreja, tá procurando uma? O que esperar, por que procurar e os riscos da busca? A gente já teve alguns temas aqui, acho que talvez mais de um tema, e talvez em outras conversas a gente tenha abordado esse tema pelas beiradas, sobre a igreja, sobre o que ela representa, qual a sua importância, mas eu acho que é um assunto tão importante que dificilmente a gente vai conseguir chegar em todas as minúcias e conseguir esgotar esse assunto. Então, antes da gente continuar, acho que você podia dar uma visão geral, um panorama aí, para a gente saber o que a gente vai conversar aqui hoje. Com certeza. Lembrando que esse programa de hoje, esse estudo de hoje é da série Tá na Bíblia. É verdade. Então nós vamos aqui responder perguntas que os irmãos enviaram através do formulário que nós compartilhamos com os irmãos. E essas perguntas estão sendo usadas aqui para nos subsidiar e para atender a demanda dos irmãos. E esse tema igreja, como o Jonatas já falou, ele já esteve em outro estudo, e eu vou até me referir a ele aqui mais adiante, mas ele sempre vai ser um tema relevante, e eu acho que agora, durante essa pandemia, mais do que nunca, porque eu acredito que a pandemia pode produzir um efeito colateral muito perigoso, Sim. que é aquela falsa sensação de satisfação por estar acompanhando um conteúdo, né, teológico
e assim pensar que a igreja presencial não é mais necessária, né? Eu acredito que talvez você aí esteja sentado confortavelmente no seu sofá, deitado na sua cama, comendo, bebendo alguma coisa, e talvez você seja tentado a pensar, bom, se eu estou aprendendo, se eu estou crescendo espiritualmente, por que eu preciso de uma congregação presencial? Estou até interagindo no chat aqui com os irmãos, né? Nós estamos em comunhão, estamos aqui no mesmo espírito, e é verdade, nós estamos em comunhão. Mas eu acredito que não podemos nos deixar levar por essa sensação equivocada, como a gente pretende compartilhar com os irmãos aqui durante as respostas das perguntas que foram trazidas. Então, eu não sei qual foi a motivação que levou os irmãos a enviarem as perguntas que nós selecionamos. É claro que nós não vamos falar de todas, né? Nós fizemos uma seleção, fizemos aqui um estudo dessas perguntas. Às vezes uma está meio misturada na outra, exatamente, né? A gente já otimiza para... Perfeito, exatamente. E eu não sei qual foi a motivação, mas eu acredito que não será possível fugir da discussão daqui para frente sobre como deve o crente relacionar-se com a igreja depois da pandemia, se ele pode ter a falsa sensação, ou até a sensação confortável, de que ele está nutrido e que tudo que ele precisa ele está tendo pela internet. Então isso é uma questão bastante importante. Outro aspecto que surgiu nas perguntas, e eu acho que nós vamos tratar aqui, precisamos tratar, é o contingente muito grande de pessoas que estão fora da igreja, porque em algum sentido foram feridos pela igreja que frequentavam. Então, não é pequeno o número, eu tenho certeza que você que nos acompanha aí certamente conhece uma pessoa no mínimo, mas eu acredito que muito mais do que uma pessoa, que já frequentou a igreja, já foi até um comprometido com a igreja, talvez até teve cargos na igreja e hoje está desiludido, está afastado, e talvez ele use esse argumento, né, de que foi ferido, de que foi decepcionado. Enfim, nós queremos pensar sobre essas coisas também, porque essa foi uma pergunta que foi trazida. Então, eu acho que isso vai ser bastante relevante aqui para a nossa discussão. Certo? Certo. Então, antes da gente entrar aí nessa primeira pergunta, acho que a gente podia começar a dar um pouco de contexto assim, no que é a igreja, sem aprofundar muito, que senão a gente vai ficar aqui dias e semanas. Exatamente. Mas eu acho que numa questão assim, quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em religião, né? Sim. Não só a cristã, né? Mas nesse caso assim, a gente vai falar de religião cristã, né? Então, as pessoas que estão indo para a igreja, estão procurando uma igreja, elas estão buscando uma religião, certo? Elas estão talvez buscando se aproximar de Deus, buscando alguma forma de viver a vida, algum código moral que seja mais elevado do que ele está acostumado a viver. Sim. Então, mas tudo bem, a gente até consegue entender isso. Mas antes disso, o que você acha que leva as pessoas a buscarem uma religião? Será que é só isso que a gente elencou aqui? Ou tem alguma coisa ali por trás que a gente pode discutir? Então, essa pergunta é muito interessante, né? Ela está aí na nossa lista de perguntas e ela é fundamental. Por quê? As pessoas acham que buscar uma religião é uma coisa de impulso pessoal. Mas a Bíblia vai nos dizer com muita clareza que esse impulso que parece ser individual e pessoal e uma volição, né? Uma vontade minha, na verdade nada mais é do que o resultado do fato de nós, todos seres humanos, termos sido criados à imagem de Deus. Então aí a gente volta, né? Nos nossos estudos aqui nós falamos muito sobre isso, sobre voltar para o Gênesis, né? E como o Gênesis 1, 2 e 3 e até o capítulo 12 de Gênesis traz resposta para muitas questões que surgem na nossa mente. Eu quero ler aqui, já que o nosso programa está na Bíblia, vamos ver o que está na Bíblia. Vamos lá então. Então lá em Gênesis 1, 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a resposta que eu dou para
o que motiva alguém a buscar uma religião é o fato dessa pessoa carregar em si, mesmo depois da queda, essa imagem de Deus. Depois da queda, é claro, a imagem de Deus foi gravemente danificada, mas ela permanece. E ao criar-nos conforme a sua imagem, Deus colocou dentro de nós um apelo por ele. Eu até fiquei pensando aqui, depois que eu estudei todo esse tema, fiquei pensando numa coisa que acontece muito nessa época do ano, né? Não sei se a gente está no outono, não, nós estamos no inverno, né? No inverno. Que tem pôr do sol maravilhoso, né? Ou nascer do sol, aquele sol alaranjado, vermelho. E eu fiquei pensando, né, que essa admiração do pôr do sol, que é meio generalizada, na minha ideia aqui é como se fosse uma reminiscência daquela comunhão que o homem já teve com Deus e se perdeu, e que olhando o céu ele contempla esse Criador, ele contempla essa majestade de Deus. E a Bíblia fala sobre isso também, né, que os céus proclamam a glória de Deus, está lá no Salmo 19, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então a teologia reformada responde que a razão pela qual o homem busca a religião é esse senso de religião que Deus colocou nele ao criá-lo à sua imagem. Então tem dois termos, né, na teologia, em latim, que são semen religiones, ou religiones, ou seja, dentro do homem existe uma semente religiosa. Esses seres criados à imagem de Deus têm dentro de si um impulso para encontrar o seu Criador. E a outra palavra é a palavra sensus divinitatis, que é o senso da divindade. E eu até separei aqui duas citações de Calvino, que eu vou ler agora, se você permitir, né? Nosso host aqui, o Jonatas, posso ler? Opa. Então vamos lá. Então olha aqui que interessante. Calvino escreveu assim, a linguagem é meio rebuscada porque é uma tradução antiga. E porque é Calvino. E porque é Calvino, né? Que existe na mente humana e, na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade, consideramos como além de qualquer dúvida. Ou seja, não tem dúvida de que no ser humano existe esse senso da divindade. Ora, para que ninguém se refugiasse no pretexto de ignorância, Deus mesmo infundiu em todos certa noção de sua divina realidade, da qual, renovando constantemente a lembrança, de quando em quando instila novas gotas, de sorte que, como todos a uma reconhecem que Deus existe e é seu Criador, são por seu próprio testemunho condenados, já que não só não lhe rendem o culto devido, mas ainda não consagram a vida à sua vontade. Olha que interessante. Então Calvino está dizendo que existe esse senso da divindade dentro do ser humano e que esse senso da divindade ele é renovado. Então vou voltar lá para o pôr do sol. Quando o ser humano contempla o sol, ele é confrontado com um mundo que é muito extraordinariamente perfeito para ser o fruto do acaso. Então o fato do céu proclamar a glória de Deus torna o homem indesculpável. Ou seja, ele sabe no fundo do coração dele, ele sabe que existe um Deus, no fundo do coração dele ele sabe que esse mundo não pode ser fruto do acaso, e esse senso da divindade impulsiona esse homem para buscar a Deus. Só que aí tem um problema, né? O homem é pecador. Então, por causa do pecado, o homem, ao invés de buscar esse Deus criador que se revela na Bíblia, ele cria um Deus à sua imagem, né? E é curioso porque está na Bíblia, e agora eu vou ler Romanos 1, verso 18, onde Paulo escreveu assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Olha que interessante, Paulo está falando que Deus se manifesta aos homens. Aí Paulo responde, verso 20, como Deus se manifesta? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, ou seja, os homens que recusam a verdade que eles contemplam na criação
e criam deuses conforme a sua imaginação, são indesculpáveis. Então, quando Calvino falou que o homem tem o senso da divindade, que o homem tem uma semente religiosa dentro dele, porque ele foi criado à imagem de Deus e porque Deus criou um mundo que testifica sobre quem ele é, Calvino não estava inventando, Calvino estava explicando o que Paulo diz aqui em Romanos, o que o autor do Salmo 19 diz e o que outros textos da Bíblia Sagrada dizem, que a criação é um testemunho acerca da existência de Deus, mas o pecado faz o homem rejeitar essa revelação e criar deuses conforme a sua própria percepção. É o senso corrompido, né? Exatamente. Por causa do pecado, dentre tantas coisas, uma delas foi esse senso de divindade, né? O senso do divino, né? Foi pervertido, né? Uhum. Foi pervertido. E por isso o homem se tornou idólatra, né? Então a idolatria, o que é? É essa percepção da divindade corrompida pelo pecado que leva o homem a criar deuses, né? E aí a gente vê isso claramente aqui em Atos 17, né? Quando Paulo está em Atenas, ele está esperando os seus companheiros de viagem chegarem em Atenas para continuar a viagem, né? E ele começa a andar pela cidade, e a cidade de Atenas era uma cidade sede do governo, mas também sede das religiões do panteão grego, e ele ficou impressionado com a quantidade de templos, né, que havia em Atenas. E aí no versículo 22 de Atos 17, então olha aí, irmãos, eu já li Gênesis 1, já li Romanos 1, e agora eu vou ler Gênesis 17, está na Bíblia. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz... Atos 17. Atos 17. Eu falei o quê? Gênesis 17. Gênesis 17. Então é Atos 17. Você ouviu Gênesis, mas é Atos. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então olha que interessante, né, Jonas? Os atenienses, assim como todas as culturas humanas conhecidas, se não todas, a maioria esmagadora delas, eu acho que todas, eu até hoje, de tudo que eu já li, eu só ouvi falar de uma cultura que não tem uma divindade pessoal, mas, enfim, mas não vem ao caso. O homem reconhece que existe um Deus e ele busca esse Deus. Mas como o pecado impede o homem de reconhecer o Deus verdadeiro, e como o diabo mantém esse homem cativo das suas próprias paixões, esse homem inventa deuses de acordo com a sua imaginação. Né? Então, a religião não é uma mera invenção humana. A religião é como eu já falei, é um impulso que Deus colocou no ser humano para que o ser humano o busque, para que o ser humano o reconheça. E aí eu vou ler um outro trecho de Calvino. Esses trechos de Calvino que eu estou lendo aqui estão lá no livro 1 das Institutas, no capítulo 3. Diz assim, Calvino disse assim: certamente, se em algum lugar se haja de procurar ignorância de Deus, em nenhuma parte é mais provável encontrar exemplos disso que entre os povos mais retrógrados e mais distanciados da civilização humana. Então ele está falando, se você quer procurar alguém que não conheça a Deus ou que não reconheça algum Deus, você tem que procurar nas civilizações mais retrógradas. Todavia, como declara aquele pagão, o pagão que ele está citando aqui é Cícero, não há nenhuma nação tão bárbara, nenhum povo tão selvagem, no qual não esteja profundamente arraigada esta convicção: Deus existe. Então, o ateísmo, né, que está tão na moda hoje, é mais uma expressão de rebelião do ser humano caído contra esse Deus que ele sabe no fundo que existe e que ele resiste a admitir a existência. Enfim, então, resumindo, né, já falei demais. A religião existe por causa desse senso da divindade que o homem carrega dentro de si, porque o homem
é a imagem de Deus. Uhum. E isso é muito importante. Tem um ponto aí que estava pensando aqui, você me corrige se eu estiver errado, essa questão até de chamar de religião, né, que vem de religar, né, de tornar os dois pontos conectados, eu acho que é até uma questão de como Deus quer que a gente se relacione com Ele, né? Porque, por exemplo, eu estava pensando aqui, se a gente pensar numa cultura nórdica, por exemplo, onde a relação entre o homem e os deuses era uma reação de... como que é aquela... de segurar a ira dos deuses, né? De ter medo, né? De ter medo, temor, né? Então, só medo. É o controle do caos, né? Então, a relação é, olha, vamos fazer os sacrifícios, vamos guerrear, vamos fazer as coisas aqui para que os deuses não fiquem irados, né? Eu acho que até um pouco da religião grega talvez fosse assim também. Aqui, o nosso Deus vai numa outra direção, né? Numa direção de, olha, eu existo, eu tô aqui, vem até mim, né? Vamos se eu posso colocar assim, vamos conversar, né? Vem me conhecer, vem aqui que eu vou te mostrar todas as coisas que eu fiz, tudo que eu tenho para te ensinar. E aí eu me lembrei de um trecho do livro do Tim Keller, que eu não sei se é agora A Cruz do Rei ou se é Deuses Falsos, que ele vai falar de uma interpretação poética da relação da Trindade, né? Que ele fala que... Acho que é Deuses Falsos. Deuses Falsos, de que a Trindade se relaciona como numa eterna dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí bem poético mesmo, né? De um eterno relacionamento que está em perfeita sincronia e que também quer que o homem participe desse relacionamento, né? Então não é uma religião de afastamento, né? Então, a semente da religião ali, que eu entendo que Deus colocou no homem, é no sentido de convite, né? Um convite, né? Olha, venha fazer parte aqui dessa dança, desse relacionamento onde as coisas fazem sentido, né? Então, o Deus da Bíblia é um Deus que quer ser conhecido e que quer intimidade com essa os é a palavra. seus adoradores, né? E é curioso isso, né? Que nas religiões... as animistas, ou mesmo nas religiões mais elaboradas como a grega, né, que depois virou romana, mas os romanos só copiaram os gregos, né? Existe esse componente de encarar os deuses como seres caprichosos que precisam ser aplacados na sua ira, né? Então, os deuses gregos são passionais, são cheios de caprichos, então eu preciso fazer sacrifícios para eles acalmarem e eu poder viver. Em outras palavras, as religiões não cristãs, né, elas veem os deuses como um problema. Então eu tenho que aplacar a ira desse Deus para ele me deixar em paz. O Deus da Bíblia é o contrário. Ele é o Deus que convida, o Deus que como o Tim Keller disse, nos tira para dançar, né? Para usar a mesma linguagem poética. Ele diz, vem meu filho, vem aqui, como a gente lê em Isaías capítulo 1, né? Vinde, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos. Eu vou limpar você, não é você que se limpa. Você não se limpa pelo seu esforço, você se limpa quando você vem para perto de mim e eu limpo você. Então, isso faz da fé cristã uma fé completamente diferente. E faz do evangelho algo completamente diferente dessas religiões. Por quê? Porque as religiões são o homem se esforçando para agradar os deuses. O evangelho é Deus vindo ao encontro do homem para transformar o coração dele. Então isso é eu acho que um fabuloso. Ponto muito legal nisso que você falou agora, eu lembrei de um filósofo que chama Hermann Doiver, que ele é super complexo, mas tem uma questão muito legal que ele aponta ali, é de que o homem é essencialmente religioso, que é o que a gente está falando aqui, né? Pode ir para uma religião má ou para uma religião boa, que é vir para os caminhos de Deus. E aí, o que ele vai dizer, se não me engano a referência aí em Colossenses, de que só nessa religião, que é se religando com Deus, com Jesus Cristo, que todo mundo passa a fazer sentido na cabeça dele. Né? Que todos os pontos são conectados. Porque se você voltar de novo para esses outros povos, outras religiões, você pensa assim, ele se religou, né? Ele tem a sua religião de apartar a fúria dos deuses, mas para ele é isso, né? Não tem uma evolução, vamos pôr assim, cognitiva. Não, raio é Thor, raio é Zeus, ele tá bravo e tal. Não, Deus criou o universo e essas são as reações químicas. Então, é tanta coisa boa de ter uma religião com Deus, o Deus verdadeiro, que
daria pra gente conversar aqui. Lembrando que o Herman Doiver é um teólogo reformado, né, do calvinismo holandês. Isso. E para quem gosta de filosofia, vale a pena ler, viu? É muito bom e é complexo, cabeça como o Jonatas de fritar disse. a cabeça. Mas é bem interessante as posições dele. E isso é realmente muito importante, né? Agora, deixa eu só falar um comentário aqui. O Alexandre está falando aqui, o Alexandre Queiroz está falando sobre as referências bíblicas que são apresentadas muito rápido. Então eu vou repetir, ó. Eu já li aqui Gênesis 1, 26 e 27, Romanos 1, 18 a 21. Já li Atos 17, 22 e 23. Enfim, não dá para colocar na tela aqui porque os recursos da transmissão são mínimos aqui no Facebook. Então, infelizmente, Alexandre, nós vamos ficar devendo para você. Você vai ter que ir anotando aí. Pega uma cadernetinha aí. É complexo, eu ia falar isso. E a gente está aqui. Quem pensa que tem um monte de gente aqui atrás, não tem. É a gente aqui, uma câmera no tripé. Só nós. E a fé na conexão da internet. Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, Jonas? Posso lá. Só fazer um adendo aqui antes da gente ir para a próxima pergunta? Sim. Fazer entre aspas, um desafio aqui pro pessoal. A gente tem aqui 51 pessoas online. Vamos todo mundo agora compartilhar essa transmissão? Boa. Junto aqui, todo mundo compartilhando para a gente poder alcançar mais pessoas, alcançar as pessoas com essa mensagem do Evangelho de que Deus se preocupa com a igreja, se preocupa com o seu povo, preparou esse recurso. Sim. E isso é importante, né? Então, eu já compartilhei. Já compartilhou, então eu vou compartilhar também. Então vamos todo mundo compartilhar, fazer esse movimento aí, trazer mais pessoas para nossa transmissão. Uhum. Pergunta número 2, vamos lá. O Pedro está corrigindo aqui, falou que é a cruz do rei, viu? Cruz do rei. Cruz do rei, não é deuses falsos. Tá bom? O que as pessoas deveriam esperar alcançar? Então, o que as pessoas deveriam esperar alcançar quando procuram uma igreja evangélica? Então, a gente conversou já sobre igreja, Sim. A gente conversou sobre religião, né? Por que o homem tem essa busca? Mas agora, vamos lá. Agora ele está querendo buscar e o que a pessoa buscando uma igreja evangélica, o que ela pode esperar, né? O que ela espera alcançar? Bom, eu fiquei lendo essa pergunta aqui, fiquei pensando o que realmente a pessoa gostaria de saber, né? E se eu entendi, a questão e eu vou responder conforme eu entendi, né? O que uma igreja evangélica deve realmente oferecer para as pessoas? Né? Então eu estou procurando, eu tenho dentro de mim esse desejo de conhecer a Deus, eu não sei direito quem é Deus, e eu vou procurar uma igreja evangélica, né? O que essa igreja deve oferecer? E eu acredito que a resposta está na Bíblia. E é a Bíblia que vai dizer o que uma igreja deve oferecer. E, portanto, quando você procura uma igreja, é isso que você deve buscar encontrar nela. E se você não encontrar nela, essa igreja não é uma igreja onde você deve permanecer. Então, a resposta que eu vou dar aqui está baseada no texto de Atos 2. Olha, Atos 2. Lucas descreve como a igreja primitiva, a igreja lá da era apostólica, vivia depois da chegada do Espírito Santo. Lembra, Lucas é um homem de origem grega, ele não é judeu, ele se propôs a pesquisar o que é a igreja, ele escreveu um relato minucioso acerca da igreja, e na sua pesquisa ele encontrou essa comunidade cristã, e ele descreveu como essa comunidade cristã vivia. Então essas marcas que Lucas viu são as marcas que toda a comunidade cristã deveria expressar na sua vivência, na sua pregação, né? Vamos dizer assim. Então Atos 2,42, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu vou ficar só com o versículo 42. Eu coloquei mais texto aqui, mas eu vou ficar só no 42. Por quê? Porque o 42, esse versículo, Atos 2,42, sintetiza, né? Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, sintetizou em 4 expressões o que é fundamental para uma igreja ser considerada uma igreja cristã. E é isso que você deve procurar na igreja. E é isso que você deve investigar na igreja que você frequenta, se existe. Quais são? Primeira coisa, doutrina dos apóstolos. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja de fato evangélica, a igreja de fato cristã, é uma igreja que está construída sobre o ensino dos apóstolos. Quando um crente quer se tornar presbiteriano, os irmãos que
acompanharam o culto domingo online viram isso, na profissão de fé, que é quando a pessoa assume o compromisso com a fé cristã e com a igreja, ela confessa que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Então, uma igreja genuinamente cristã, genuinamente bíblica, genuinamente evangélica, ela se fundamenta sobre a doutrina dos apóstolos e nada além disso. Por isso, por exemplo, eu vou ser assim, bem direto, tá, Jonas? Por isso que igrejas, por exemplo, como a igreja adventista, é uma seita, porque a igreja adventista faz o quê? Tem a doutrina dos apóstolos, mas tem a doutrina da profetisa Ellen White, que é iluminada e que falou verdades que não estão na Bíblia, mas que são consideradas verdades no mesmo, né? Isso, no mesmo patamar que a Bíblia. Por isso a igreja católica apostólica romana não é uma igreja genuinamente cristã, porque ela pega a doutrina dos apóstolos, mas ela também pega a tradição, os dogmas, as bulas papais, os documentos conciliares, aquelas decisões conciliares, diz, olha, aqui é tudo do mesmo nível. Então é doutrina dos apóstolos e igreja, e doutrina da igreja. E aí vai. Então, assim, qualquer movimento que se chama cristão, mas que não se fundamenta exclusivamente na doutrina dos apóstolos, é uma perversão. E para isso ficar claro, eu vou ler aqui Gálatas 1, a partir do verso 8. E eu vou ler numa versão que é uma paráfrase, que é a Bíblia Viva, porque aí é mais explícito, assim, é um português mais coloquial, e eu acho que foi mais direto aqui. Então tá lá, ó. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro meio de salvação, além daquele a respeito do qual lhes falamos. Sim, se um anjo vier do céu e pregar outra mensagem qualquer, que seja maldito para sempre. Digo e repito, se alguém pregar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, caia sobre ele a maldição de Deus. Veja que não estou procurando agradar-lhes com uma conversa mansa e com adulação. Não. Estou tentando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não poderia ser um servo de Cristo. Olha, essa paráfrase aqui foi bem contundente. Então, não interessa se é um anjo, se é um iluminado, se é um apóstolo, se é o pai apóstolo, né? Que agora tem até esse título esquizofrênico aí na igreja chamada evangélica, que de evangélica não tem nada. Os apóstolos do século XXI, que também... Não são, eu pensei aqui no adjetivo que eu não vou usar em respeito aos irmãos. Então, assim, a igreja, o grupo de pessoas que distorce o evangelho bíblico, não é a igreja. Então, primeira coisa, a doutrina dos apóstolos. Segunda coisa, que você deve procurar na igreja e que a igreja tem que te oferecer para ser uma igreja cristã de fato, é comunhão. Então, Lucas diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na koinonia, na partilha. Então, os remidos por Jesus Cristo, eles fazem parte da igreja com I maiúsculo. O que é a igreja com I maiúsculo? É a comunidade dos salvos do mundo inteiro e de todas as eras. Então, essa é a igreja que a gente chama na teologia de igreja invisível, que congrega todo mundo. Mas todo salvo precisa fazer parte da igreja com I minúsculo. O que é a igreja com I minúsculo? A igreja com I minúsculo é aquela comunidade local, aquele grupo local, aquele núcleo. A igreja da Moca é uma igreja com I minúsculo. E por que ele precisa? Porque a fé cristã é uma fé que nos insere na vida comunitária, onde a gente partilha. Então, koinonia, na igreja da Moca a gente tem os grupos familiares que se chamam koinos. Koinos é uma palavra grega que significa comum, que deu origem à palavra koinonia. Então, koinonia é aquela vida que é comum, que é de todos, que é partilhada. E aí, vamos ver o que está na Bíblia, né? Então, além de Atos 2... Já coloquei todas as referências dessa pergunta no chat. Beleza, então o pessoal tá aí, pode pegar aí. Beleza, maravilha, hein, Jonas? Colossenses 3,16. Certo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí vem o importante, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha que coisa maravilhosa.
A igreja é esse lugar onde nós nos instruímos. Crescemos juntos. Crescemos juntos. E só pode crescer assim. Né? Só dá para crescer assim. Trazendo de novo aquilo que a gente estava falando sobre um Deus que Chama se relaciona, né? Exatamente. Olha só, olha que lindo. Você lembrou uma coisa muito linda aí, Jonas. Esse Deus que nos criou a imagem dele é um Deus em eterna relação. Pai, Filho e Espírito Santo. É da essência de Deus relacionar-se. Então, quando ele coloca a sua imagem em nós, ele coloca dentro de nós essa essência relacional. Por isso é que lá em Gênesis, olha, Gênesis 2, de novo, hein? Deus olha a criação, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e aí aparece pela primeira vez no relato um não tá bom. Não ainda, né? Não tá é quase. bom que o homem esteja só. Porque, pensa bem, Deus criou o homem à imagem dele. Ele é um ser em eterna relação. O homem não tem com quem se relacionar. Porque aí, ó, vamos falar um negocinho de fora do foco aqui, mas só para dar uma alfinetada. Não dá para trocar uma pessoa por um cachorro, por um gato, por um periquito, por um papagaio. Essa história da nossa cultura de equiparar o homem e o animal e dizer, olha, eu não tenho filhos, mas eu tenho um cachorro. Ah, eu não tenho amigos, mas eu tenho um gato. Isso é uma perversão, irmãos. Isso é uma negação da natureza intrínseca de Deus em nós. Da imagem e semelhança. Que precisa de outro ser igual. Outro ser da mesma natureza. Então, quando a nossa cultura equipara o homem aos animais, ela está destruindo o que Deus fez, que foi imprimir sua imagem em nós. Isso foi só um parênteses. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, levai as cargas uns dos outros, diz o verso 2. E assim cumprireis a lei de Cristo. Então a igreja é esse lugar onde um carrega o fardo do outro. Então comunhão é uma coisa fundamental. Né? E aí, Hebreus 3... Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Né? E a palavra exortação aqui é uma palavra que está no sentido grego, é diferente do português, né? Porque no português exortar é dar bronca. Mas no grego exortar é ajudar, é dar suporte, dar apoio. Então você vê um irmão em falta, como Paulo diz em Gálatas. Agora o autor de Hebreus diz, se tem um irmão em falta, não deixa ele em falta. Vai lá e ajuda ele a vencer o pecado. Vai lá e seja um estímulo para ele. Então eu quero citar aqui o John Stott. Né? O John Stott no livro Cristianismo Básico, ele diz assim, ó, presta atenção. A vida cristã não é um assunto particular. Olha que coisa interessante. Não é um assunto que diz respeito só a você. Quando nascemos na família de Deus, não apenas Ele se torna o nosso Pai, mas qualquer cristão no mundo, seja qual for sua nação ou denominação, torna-se nosso irmão em Cristo. No entanto, é inútil pensar que ingressar na igreja de Cristo com I maiúsculo, essa igreja que é a comunidade dos salvos, é suficiente. Devemos pertencer a uma de suas ramificações locais. O lugar do cristão é em uma igreja com I minúsculo, compartilhando sua adoração, sua comunhão e seu testemunho. Tudo bem? Algum comentário aí, Jonas? Porque eu vou partir para o terceiro. Eu tenho um comentário e depois a gente tem uma perguntinha que já do assunto. A gente já responde e já segue. Toca o barco. Essa questão, é só um parênteses assim, bem bobinho. Do homem ser um ser relacional é tão nítido e tão gritante que nem Hollywood consegue escapar, né? Lembra do filme do Náufrago? Verdade. Que o Tom Hanks estava abandonado na ilha sozinho, que precisou até criar uma bola para ele. Criou o Sr. Wilson. O Sr. Wilson. O Sr. Né? Wilson é o companheiro dele. Porque o ser humano precisa disso, né? De se relacionar. Verdade. Bom, vamos para a pergunta do Vicente aqui? Sim. Só para descontrair, né? Ele colocou aqui, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Com base nesse versículo da Bíblia, podemos entender que congregar é um mandamento de Deus? Vicente, sem dúvida é um mandamento. Mas olha só, a gente não gosta de mandamento, né? Falou que é um dever, a gente não quer. Quando Deus nos dá um dever, não é simplesmente porque Ele, como os deuses pagãos, quer controlar a nossa vida. Pelo contrário,
é porque ele sabe que nós precisamos disso. Então, quando Hebreus, e lá na frente eu vou voltar nesse texto, eu espero, acho que não vai dar tempo, mas se der eu vou chegar lá, nós precisamos correr, viu, Jonas? Tá. Eu percebi agora. Quando Deus diz, não deixe de congregar, é porque Deus sabe que você precisa. Você precisa ser animado, você precisa ser instruído, você precisa ser corrigido, você precisa ser educado. E isso é no convívio, porque nós somos seres relacionais. Terceira coisa que você deve buscar na igreja, eu vou correr agora mais um pouquinho, tá? Partir o pão. Esse partir o pão aqui, estou lá de novo em Atos 2,42. Esse partir o pão aqui não é o partir do pão da comunidade, da amizade, do relacionamento. Isso foi falado lá na comunhão, certo? Esse partir o pão aqui é referência à Santa Ceia, ou seja, a igreja apostólica, lá no seu nascimento, ela tinha doutrina, ela tinha comunhão e ela tinha sacramento. O sacramento da Santa Ceia era celebrado como símbolo dessa unidade, que é muito mais do que epidérmica, né? Muito mais do que uma escolha social, mas uma necessidade espiritual. Então a Santa Ceia é esse sacramento que nos une espiritualmente em torno do mesmo Salvador que é Cristo. Por isso Paulo, lá em 1 Coríntios 11, versículo 20, está na Bíblia, repreende a igreja de Corinto porque ela participa da Santa Ceia de uma maneira irresponsável. E lá no versículo 28, é só esse que eu vou ler, Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou ler o 29 também. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o 30 também. Sabia. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Olha só. Irmãos, eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Os sacramentos viraram uma brincadeira em muitas igrejas hoje. Igrejas que oferecem a Santa Ceia como se fosse uma panaceia, né? Eu já vi isso. Olha, hoje vai ter Santa Ceia, põe na televisão, vem tomar a Santa Ceia. Como se a Santa Ceia fosse uma coisa mágica, mística. Gente, a Santa Ceia é uma refeição para quem faz parte do corpo, para quem já é discípulo de Jesus Cristo, para quem já foi batizado. Santa Ceia não é pão mágico, não é cálice sagrado, não é um privilégio o santo de quem grau. assumiu o compromisso. Exatamente, né? É um privilégio e uma responsabilidade. Então, é uma temeridade, eu diria que é uma afronta ao que a Santa Ceia representa. Essa Santa Ceia universal, né? Sem querer ser... Essa Santa Ceia, né? Para todos, pública, né? Essa Santa Ceia sem restrição. Quem restringe a Santa Ceia, a participação da Santa Ceia, não sou eu, é Cristo, são os apóstolos. Se eu sou uma igreja que se diz cristã e eu sigo a doutrina dos apóstolos, eu sigo a doutrina dos apóstolos. Sim. E a doutrina dos apóstolos diz o quê? Participar da Santa Ceia de maneira indigna, desrespeitosa, irresponsável, traz juízo, não traz bênção. Então, o efeito é o contrário. Tudo bem? Tudo bem. Próximo ponto? Não. É o próximo ponto. Oração, né? O seu ponto. Oração. Tô só te dando tempo para respirar. Então, o quarto sinal que você deve buscar na igreja é a oração. A igreja é uma comunidade orante, né? Por quê? Porque a oração, gente, é comunhão com Deus. Olha, não existe comunhão com Deus sem oração. E por isso a igreja que é cristã de fato é uma igreja que ora. E aí Mateus 6, quando Jesus fala lá das instruções da oração, eu não vou ler o texto, mas o Jonas vai pôr aí, Mateus 6, 5, 6 e 7. Sim. Quando Jesus fala, olha, quando você orar, não quer aparecer. Eu sou um homem de oração. E é engraçado isso, né? Que na igreja, eu assim, irmãos, vou abrir meu coração aqui para vocês, né? Eu tenho muita dificuldade com quem imposta a voz na igreja. Eu tenho dificuldade. Sabe por quê? Porque no seu lugar mais íntimo, você não imposta a voz, né? Imagina você em casa falar com seu filho. Eu vou falar com o Jonas aqui, meu filho. Meu querido filho, vamos fazer a live. Quero hoje convidar você para um bate-papo. Eu falo com o Jonas, eu não falo com o Jonas assim. Isso mostra distância. Então, isso é artificial, né? Sim. Então, Jesus, quando diz assim, quando você for orar, não seja como os hipócritas que querem mostrar que ora, que quer mostrar que sabe teologia, né? Faz um tratado de teologia quando ora. Quando você orar, vai lá no seu quarto e fala com seu pai. Então Jesus está dizendo que oração é intimidade. Então não existe saúde espiritual sem intimidade
Sem oração. Então, o que você deve buscar na igreja? Ou o que a igreja cristã tem que te oferecer? Oração, sacramento, comunhão e doutrina apostólica. É apostólico da Bíblia, viu? Não é apostólico desses... Da esquina. Desses da esquina aí, desses... A gente pode falar que são 4 pontos que evidenciam uma igreja fiel? Sem dúvida. Então é isso que eu vou colocar no chat agora, do resumo. A teologia reformada acrescenta um outro ponto que é a disciplina. Mas a disciplina não é em todos os documentos que você vai achar, porque a disciplina é uma decorrência natural. Se você segue a doutrina dos apóstolos, você vai ter que corrigir, porque os apóstolos ensinaram que tem que corrigir o erro. Não pode deixar o pecado andar solto na igreja. Então, se você tem doutrina dos apóstolos, você vai ter o resto. Né? Foi muito bom essa pergunta vir nessa posição, porque ela já é a base para a gente responder, acredito, a próxima pergunta, que é a seguinte: quais as orientações para as pessoas que procuram igrejas neopentecostais ou pentecostais que exploram o desespero das pessoas em busca de uma bênção material ou cura imediata? Então, qual é a orientação? E quando seus objetivos não são alcançados, tem a sua fé frustrada? Eu acho que das perguntas que a gente selecionou, essa aqui talvez seja a mais difícil, porque é muito difícil você avaliar a motivação que levou uma pessoa a buscar a fé. Porque no fundo, irmãos, tem um ditado popular que é muito errado, que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ninguém busca a Deus por amor. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz: ninguém ama a Deus, ninguém quer saber de Deus, ninguém busca a Deus. As pessoas só buscam a Deus quando a dor bate na porta dela. Aí ela ora. E até os crentes, né? Eu já falei isso na igreja várias vezes, né? O crente fiel, quando está tudo bem, ele vai para Disney, vai para Paris, né? Quando a coisa aperta, ele ora. E eu receio que quando você está na Disney, você não ora muito, né? Enfim, mas isso é só ilação aqui da minha cabeça, né? Então, o que eu diria para essa pessoa que está angustiada, que vai procurar socorro? Que ela procure conhecer a comunidade onde ela vai buscar socorro. Por quê? Você corre um risco sério, que é qual? Quando você está com muita dor, você não pergunta se o remédio é amargo ou doce. Você vai lá e bebe. Só que isso pode levar você a beber um veneno, achando que é um remédio, né? Então, se você está com dificuldade, se você está precisando de ajuda, se você está com o coração ferido, procure conhecer o lugar para onde você vai buscar socorro. E isso é tão natural, gente. Pensa bem, quando você está doente, você não procura qualquer médico, você procura alguém. Você conhece algum médico aí que é da sua confiança? Você não procura qualquer profissional quando você quer contratar um trabalho, né? Você conhece aí um eletricista de confiança, você conhece um mecânico de confiança, né? Então, por que uma pessoa que está sofrendo de dor da alma, ou uma dor espiritual, ou uma carência, seja que for, vai para qualquer lugar, vai para qualquer lugar? Vai procurar solução mágica, vai procurar panaceia, vai procurar pílula mágica, né? E ofertas extraordinárias, geralmente associadas com um pagamento bastante generoso, né? Então, assim, comprar sabonete benzido ou raminho sagrado, precisa ter prudência, né? Olha só o que Jesus disse. Mateus 10,16, Jesus advertiu os discípulos dizendo: eu vou enviar vocês como ovelhas por meio de lobos. Então sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então o crente precisa mesclar esse coração, né? Não pode ser tolo. Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Eu fico impressionado com o número de escândalos que a gente ouve de determinados segmentos chamados evangélicos, e as pessoas continuam indo lá. Quer dizer, o fruto que está sendo visto é um fruto perverso, mas a pessoa continua indo lá. Sim. Aí continua com Paulo aqui, está na Bíblia. Filipenses 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros,
Acautelai-vos da falsa circuncisão, ou seja, aqueles mestres que mesclavam o evangelho com judaísmo. Olha que coisa interessante, né? Olha como Filipenses é contemporâneo, porque hoje está na moda as igrejas, né, achar que o judaísmo é uma coisa linda. Então você vai na igreja, tá cheio de cruz de Davi, aquela cruz de 6 pontas, tá cheio de menorá, né, aquele castiçal de 7 hastes, tem a arca da aliança, o pastor usa um talide, que é aquele chale judaico, né, azul, geralmente com lista azul. Gente, isso é tripudiar do evangelho. Isso é ressuscitar coisas que o evangelho sepultou. Porque Cristo pôs fim àquele sistema simbólico judaico e eu não posso mais trazer isso de volta para a igreja. Não posso mais mesclar Cristo com essas coisas. E Paulo continua, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os cristãos, e Paulo está escrevendo para filipenses, que eram macedônios, que não eram judeus, que eram gregos. E Paulo diz, vocês aí, macedônios, é que são a circuncisão. Vocês é que são o povo de Deus. Vocês que adoram a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Então Paulo está dizendo, nós que confiamos em Cristo é que somos o povo de Deus. Não é quem confia em rituais, em mágica, misticismo, em misticismo, né? em cultura judaica. Gente, eu fico impressionado, né? Porque eu vejo até cristãos, né? Agora tem que falar certas palavras em hebraico, né? Não pode falar Jesus, é Yeshua HaMashiach. Gente, o hebraico é só uma língua, não é uma língua sagrada, não é uma língua mágica, não é uma língua canonizada. É uma língua. É igual inglês, é igual francês, é igual... Né? Então, se eu gosto de russo, como é que fala? Você tem que falar russo agora. Né? Como é que fala Jesus em russo? Não sei. Vou do Google Tradutor aqui. Eu só sei falar sogra em russo. Sabe falar sogra em russo? Não. Sogra em russo é só estrova. então, olha aqui. Voltando a falar sério agora, gente. Foi só para relaxar. 1 Timóteo 4:1, Paulo fala dos homens que enganam outros homens pela hipocrisia, porque falam mentira, porque tem a mente cauterizada e por aí vai. Então, você está precisando de ajuda? Pensa bem onde você vai. Procura saber de onde nasceu essa igreja. Essa igreja, ela tem história. Como você faz? Você quer saber a formação do professor, a formação do médico. Vai matricular seu filho numa escola, né? Você vai matricular seu filho na escola, você matricula em qualquer escola que passa na porta. Essa aqui deve ser boa. Não, você procura saber o que é essa igreja. Você procura saber quais são suas raízes, qual é a sua história. Sua vida, meu querido, é uma palavra especial para você. Sua vida é muito importante para você colocá-la na mão de charlatães, de pessoas que mal leram a Bíblia, que não sabem nada sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Não estou nem falando de teologia, estou falando de Bíblia. Distorcem os textos bíblicos, pervertem os textos bíblicos, mesclam o Evangelho com um monte de práticas pagãs. Né? Outra coisa que acontece muito hoje é o animismo entrando na igreja. O que é o animismo? O animismo é a religião primitiva que acredita que as coisas carregam energias, fluidos, né? Então o sujeito vai lá na igreja, ele leva uma vassourinha para varrer a sujeira espiritual. Gente, isso é macumba, né? Isso é macumba gospel, né? Isso não é evangelho, a Bíblia não ensina essas coisas. Enfim, eu fico nervoso com essas coisas. Não, mas isso é importante porque às vezes a gente esquece, né, que a fé cristã, né, a teologia reformada é uma coisa razoável, né? A gente teve grandes e tem grandes teólogos que sistematizaram a forma como a gente deve estudar a Bíblia, tem o passo a passo para você entender, tem tantas referências boas, né, para que você possa... Tem que pensar assim, né, é um estilo de vida que você está adotando. Exato. Você vai adotar qualquer estilo de vida? Você vai comer qualquer coisa? Você vai beber qualquer coisa, né, pensando aí nas metáforas? Então... eu acho que realmente é importante mesmo esse ponto da gente poder avaliar com precisão. Vamos lá. Tem pergunta aí, ó. Tem pergunta no chat? Vamos lá. Pergunta do Ricardo.
Embora seja duro pensar dessa forma, as pessoas ainda buscam mais as doutrinas que oferecem bênçãos e confortos, porque buscam mais atender o seu coração do que o Deus revelado na Escritura? Eu só posso dizer sim a essa pergunta, viu, Ricardo? E eu vou dizer o seguinte, não existem inocentes nessas igrejas. As pessoas estão buscando apenas atender suas necessidades sentidas. Eu acredito que buscar atender a necessidade sentida pode ser até o primeiro passo, mas eu não posso parar aí. E é por isso que esses movimentos que se chamam evangélicos fazem tanto mal, porque elas não vão além disso. Elas não vão além de oferecer uma solução mágica, de oferecer uma solução fantástica, e não levam a pessoa a conhecer o Deus verdadeiro. Para usar um jargão, né, muito comum, buscam o poder de Deus, mas não buscam o Deus de poder, né? Uhum. Buscam as obras de Deus, mas não buscam o Deus que faz as obras. Então essas pessoas acabam viciadas em atender suas próprias expectativas e acabam se retroalimentando ou alimentando esse sistema perverso, porque elas mesmas estão interessadas só em resolver suas emergências circunstanciais, né? Eu diria assim. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui do nosso roteirinho. Vamos lá. Por que precisamos congregar? Só é possível, a gente já falou um pouco disso, né? Só é possível congregar se for dentro de um templo? Como devemos entender quando a palavra diz em Atos 7,48 que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Então, esse irmão aqui fez um bônus, né? Fez 3 perguntas numa só, né? Numa só. Então, olha lá, o Vicente já perguntou e a gente já tocou nesse assunto lá, né? A necessidade da congregação, né? Desse encontro, dessa adoração comunitária, ela é clara e eu já tentei, eu acho que eu já mostrei isso aqui, né? Agora eu quero acrescentar um argumento para isso. Veja bem, se a fé cristã é evidenciada e atestada, comprovada pelo amor, por causa da sua natureza que é relacionar-se, então é necessário que você congregue, né? Amar é um verbo transitivo direto, né? Se os professores de português aí me corrigirem, pode corrigir aqui que eu sou péssimo de gramática. Mas eu acho que o amar é um verbo transitivo direto, ou seja, quem ama, ama a algo ou ama a alguém. Então, quando a Bíblia diz que eu devo amar, a Bíblia diz, eu devo amar o meu próximo, eu devo amar o meu Deus. E onde é que eu amo o meu próximo, onde é que eu amo o meu Deus? É no relacionamento. No partir do pão, né? No partir do pão, na comunhão, né? Nas no orações. instruir-vos, nas orações, né? E aí eu leio aqui, está na Bíblia, João 13:34, Jesus dizendo assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só, Jesus está... tem um livro do Franz Schaeffer, né, chamado Manifesto Cristão, em que ele defende essa palavra que Jesus colocou aqui, e ele afirma que o amor é a carteira de identidade do crente. Então, o manifesto cristão, ou seja, a maneira como o crente se dá a conhecer como crente, como cristão, é o amor. Lá na oração sacerdotal que Jesus fez, e está lá em João 17, Jesus faz um pedido. Olha que pedido Jesus faz. Não rogo somente por esses, os discípulos da sua época, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. Olha o que Jesus pediu. Eu rogo a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o Tim Keller aqui, né? A cruz do rei é baseada em Marcos, mas tá aqui, Jesus está dizendo que ele quer que nós sejamos um com ele e com o Pai. Essa comunhão. Em Romanos 12, verso 9, Paulo adverte os crentes assim, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, a congregação que nós não podemos abandonar, essa reunião, não é apenas a reunião num edifício para adoração, é o convívio, é a vida sendo partilhada.
Então, é uma necessidade. Então, a pergunta, vou voltar lá na pergunta, né? Por que precisamos congregar? Porque nós somos cristãos, e cristãos amam uns aos outros. E porque amam uns aos outros, cuidam uns dos outros, ajudam uns aos outros. E as próprias metáforas que a Bíblia usa para referir-se à igreja mostram isso. Família, corpo, edifício. Então, tudo isso aponta para unidade. Sim. Certo? Perfeito. A segunda pergunta das 3, né? Isso. Só é possível congregar dentro de um templo? Então, olha só. Hebreus capítulo 10, né? Um texto que o Vicente citou. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse congregar aqui se refere primariamente às reuniões do povo de Deus para adorar. Então, o autor de Hebreus está dizendo, não abandone essas reuniões, esse ajuntamento, né? essa sinagoga, esse ajuntamento de pessoas. Mas eu creio que aqui nós não podemos esquecer o conceito de igreja com I minúsculo, né? De comunidade. E essa comunidade extrapola essas assembleias solenes, ou seja, extrapola o culto público. Então, a resposta é que nós não nos reunimos, nós não congregamos só num templo, né? A congregação é esse grupo que adora a Deus, não requer um lugar. Na verdade, eu vou mais adiante. No Novo Testamento não existem templos. O templo é a comunidade, o lugar onde Deus habita é na comunidade. Nós não podemos prescindir dessa adoração comunitária, desse ajuntamento solene em que nós, juntos como um corpo, adoramos a Deus. Por isso é que você não pode permanecer aí na sua casa sentado no seu sofá, quando a igreja voltar a se reunir amplamente, sem restrições, porque o seu sofá não substitui esse ajuntamento. Sim. Onde o amor é vivido, onde as instruções são aprendidas, porque onde a gente vem falando isso, né? Onde a vida é compartilhada, né? A vida cristã nos desafia a ir além desses momentos. Então, eu não congrego só no templo. O templo, é difícil fugir de certas palavras, né? Então, o lugar onde a comunidade se reúne não é o único lugar onde você congrega, mas você precisa congregar ali. Eu quero evitar a palavra templo, porque, como eu disse, templo no Novo Testamento não existe. Não existe. Um lugar especial para adoração. Né? Que é a terceira pergunta aqui. Né? Perfeito. Quer que eu leia já? Por favor. Como devemos entender quando a palavra diz em Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Então, o contexto dá a resposta para o texto. Né? Então, o contexto é o quê? Paulo está em Atenas, está confrontando a religiosidade ateniense, e agora esse confronto aqui, irmãos, não é belicoso, ele é muito amistoso, ele é muito amoroso. Intelectual, né? E Paulo é curioso, né? Porque Paulo diz assim, eu vejo que vocês são religiosos. E Paulo dá uma lição de evangelismo em nós ali, que é fantástica, né? Porque geralmente a nossa maneira de evangelizar as pessoas é agressiva, é depreciativa. Ah, você professa essa religião é errada. Paulo não segue esse caminho, Paulo elogia, falou que bom que vocês são religiosos. E porque vocês são religiosos, eu quero apresentar para vocês o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, diferente dos deuses falsos que vocês adoram, ele não habita nessas casas, nesses templos que vocês fazem. Por quê? Porque ao contrário de depender de vocês, vocês é que dependem dele. Então, Atos 17, 24, está escrito assim, Paulo falando, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então, o que Paulo está dizendo vale para nós também. Deus não habita lá no prédio da igreja, né? Quando a comunidade sai, Deus não fica lá esperando a gente voltar, porque lá é o lugar onde Deus habita. E eu diria que nem o tabernáculo do Antigo Testamento, e nem o templo de Jerusalém, tinha esse poder de conter Deus, né? Mas era o lugar que Deus escolheu para o povo ir adorá-lo.
Mas agora, nós adoramos a Deus é por meio de Jesus. É o que diz Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, você não adora a Deus porque você está no lugar sagrado. Você adora a Deus porque você crê em Jesus. E você só pode adorar a Deus por meio de Jesus. E aí eu junto as palavras do próprio Jesus, lá no poço de Sicar, né, conversando com a mulher samaritana, que querendo mudar de assunto, falou para Jesus, Jesus queria falar da vida dela, né, e ela veio com aquela saída estratégica pela tangente, dizendo assim, olha, eu queria saber do senhor, onde é o lugar certo para adorar? É aqui no monte em Siquém ou é em Jerusalém? E Jesus diz, olha, eu quero dizer para você, minha querida, que já chegou a hora que você não vai adorar a Deus nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque Deus está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Uhum. Então hoje, no Novo Testamento, não existe lugar sagrado. Não existe lugar especial. Não existe um lugar para onde você vai adorar a Deus. O que importa é congregar. É estar junto com outros adoradores. Então, você se junta a outros adoradores e você adora a Deus com eles. Perfeito. Certo? Vamos dar uma respondida aqui em duas perguntas do chat aqui, só para a gente não perder o fio da meada aqui rapidinho. Vamos lá. Ricardo perguntou aqui, diante disso, a gente estava falando, o primeiro ponto da pergunta, é certo afirmar que o crente deve abandonar a igreja que abandona a Bíblia? Posso tentar responder essa pergunta? Você me corrige se eu estiver errado? Pode, vai lá. Respira aí, bebe água. Bebe água. Olha, eu diria, no meu entendimento aqui de iniciante, de que abandonar assim de primeira talvez não seja a melhor saída assim, para o cristão. Como a gente estava falando aqui, né, que o cristão deve amar, deve caminhar junto. Eu acho que quando a gente percebe que a igreja que a gente está congregando não está indo numa direção bíblica, não está seguindo o que Jesus ensinou, eu acho que a nossa primeira atitude deve ser conversar com os líderes, conversar com o pastor da igreja, tentar ali mostrar alguns pontos ali. Eu acho que o diálogo nesse primeiro momento é muito importante para a gente tentar. Eu acho que depois de muita tentativa dos líderes com outros membros, assim, sempre num espírito positivo, né, não de motim, né, mas de tentar encontrar um ponto para argumentação. Acho que só depois de muito esforço, muita tentativa, sempre no amor, acho que só a partir daí a gente pode pensar numa mudança de igreja, né? Eu concordo com você. Com uma ressalva só. Desde que você estava nessa igreja, essa igreja era uma igreja que caminhava com certa fidelidade. Lembrando, irmãos, aqui, ó, importante, não existe igreja perfeita e nem teologia perfeita. Toda igreja tem suas dificuldades teológicas. A nossa também tem. Né? Vamos falar isso com clareza, que ninguém tem que dourar a pílula. Não, vem para a nossa igreja que aqui é perfeito. Não, aqui não tem nada perfeito e toda teologia tem imperfeições. Esforço humano. Né? Então você está numa igreja, Ricardo, e essa igreja era fiel, e você estava lá porque ela era fiel, e ela começou a debandar. Então você primeiro concorda com o Jonas, vai lá, conversa com os líderes, é seu dever cristão admoestar. Agora, se aquela liderança permanece intransigente naquela posição antibíblica, aí realmente você não deve congregar num lugar onde o que é ensinado não é bíblico. Agora, se você começa a ir numa igreja que já é notadamente uma igreja distorcida teologicamente, então aí você está errado no princípio. Né? Então você não pode ficar lá mesmo. Legal, perfeito. A Giovana perguntou aqui, essa aqui eu nem vou tentar, que eu não tenho nem chance. Boa noite. Qual a importância de congregar a mesma igreja que o restante da família? Isso teria a ver com casa dividida? Giovana, Giovana, seja bem-vinda, viu, Giovana? Giovana Porto foi minha ovelha lá no Mato Grosso quando ela era desse tamanhozinho, assim. Muito bom, e agora tá aí, fazendo pergunta difícil, né? Olha, eu sinceramente eu não considero isso como casa dividida. Eu acredito que os filhos da gente crescem, né? Eu, por exemplo, se eu deixar de ser pastor da Moca, daqui 2 anos termina meu mandato, eu acredito que dificilmente, mesmo se eu permanecer em São Paulo, os meus filhos vão sair da Moca. E eu acho até que eles não devem sair, porque eles são bênção aqui. Isso não significa que a minha casa está dividida, né? O que divide uma casa é a fé, né?
Se é uma casa que se declara cristã tem uma fé dividida, ou seja, crê em coisas diferentes, essa família precisa de tratamento, precisa de aconselhamento pastoral, precisa entrar num acordo, né? Agora, os filhos, às vezes, depois que crescem, vão para outra igreja, se dão bem em outra comunidade, ou cresceram numa igreja onde os seus pais já não estão mais. Eu acho que é importante que a família permaneça unida. Acho que isso é legal, acho que isso é bom, isso é saudável. Mas para mim isso não é uma coisa imperiosa, e se uma família tem membros frequentando igrejas fiéis, bíblicas, diferentes, a gente precisa perguntar quais são as razões. As razões são afinidades, são ministérios, o fato de ter crescido naquela igreja. Então, eu acho que isso é uma questão muito, muito peculiar que precisa ser avaliada ponto a ponto, né? Caso a caso. A priori, eu não acho que isso é uma coisa inaceitável. Precisa entender o caso em particular. Perfeito. Próxima pergunta, para a gente já caminhar para finalizar. Quais as consequências para quem opta em ter uma vida sem congregar? Fora da igreja, há salvação? Bom, veja bem. Se a igreja é o lugar, né? O lugar no sentido de reunião, de ajuntamento de pessoas, onde você compartilha sua fé, onde você compartilha comunhão, onde você cresce, onde você participa dos sacramentos, onde você ora uns pelos outros. Não participar da igreja, dessa comunidade, é perder todos esses privilégios, todos esses aspectos da vida cristã. Então a consequência é que uma pessoa que tenta ser um cristão fora da comunidade da fé, ela não vai conseguir ser um cristão. Primeiro porque, se ela fizer isso, ela está desprezando algo que foi criado por Jesus Cristo. Né? Ela está dizendo, olha, senhor, o senhor não sabe nada, eu que sei. Então eu não preciso de uma família da fé, eu não preciso ser exortado, eu não preciso ser instruído, eu não preciso compartilhar nada. Todo crente conhece o Salmo 133, né? Salmo 133 que Davi escreveu realçando o valor da comunhão, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí ele termina, a última frase do Salmo, que eu queria chamar a atenção, é: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali onde a comunhão é vivida. Né? A comunhão aqui está simbolizada no sacerdote. Então o sacerdote, vamos lembrar do sacerdote, né? Davi diz que a comunhão é boa, é como óleo sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e desce sobre a gola de suas vestes. Tem uma figura fabulosa aqui. Lembra, Arão era o sumo sacerdote. O que tinha na gola, nas ombreiras de Arão? Tinha 6 pedras de um lado e 6 pedras do outro, que representavam as tribos de Israel. O óleo representa a unção, o chamado sacerdotal. A presença de Deus que unifica. Então o óleo que desce pela barba e pela gola, pelo peitoral, onde tinha lá o peitoral do juízo com as 12 tribos de Israel, isso é uma representação da unidade espiritual. Então, preciso correr que o tempo está acabando, né? Se você não faz parte da congregação, você perde essa bênção. E a gente precisa lembrar Mateus 16. Quem fundou a igreja foi Jesus. E Jesus fundou a igreja porque nós precisamos da igreja. E a igreja é o lugar onde os crentes são nutridos. É por isso que fora da igreja não há salvação. Ou seja, não existe salvação se você não faz parte dessa comunidade da fé. Se você não faz parte de uma congregação que compartilha da mesma fé e compartilha a vida. Então, eu quero até citar Calvino aqui de novo, né? Então, Calvino, agora no livro 4, né, na Instituta, no livro 4, no capítulo 1, ele escreveu assim, ó: contudo, uma vez que agora nosso propósito é discorrer acerca da igreja visível, a igreja comunidade, aprendamos, mesmo do mero título mãe, a igreja era chamada de mãe dos fiéis, quão útil, ainda mais, quão necessário nos é seu reconhecimento, quando não outro nos é ingresso à vida, a não ser que ela nos conceba no ventre. É que ele está dizendo o seguinte, é que a igreja, pela pregação do evangelho, é que faz
crentes novos nascerem. Ora, se a igreja, a comunidade não prega o evangelho, como a pessoa vai crer? Como ela vai ser convertida? Romanos 10, Paulo diz isso. Como crerão se não há quem pregue? Então tem que pregar para a pessoa crer. Então a igreja gesta esse crente no seu ventre. A não ser que nos dê a luz, então é a igreja como comunidade que recebe essa profissão de fé da pessoa. A não ser que nos nutra em seus seios, ou seja, a igreja alimenta. Enfim, sob sua guarda e governo nos retenha, até que despojados da carne mortal haveremos de ser semelhantes aos anjos. Ele está dizendo assim, então a igreja nos faz nascer, ela nos acolhe, ela nos nutre e ela nos mantém até quando a gente morre e vai para a glória. Porque nossa habilidade não permite que sejamos despedidos da escola até que tenhamos passado toda a nossa vida como discípulos. Ou seja, você não deixa de aprender e de crescer ao longo de toda a sua vida. Anotemos também que fora de seu grêmio, ou seja, fora do seu ajuntamento, o ajuntamento da comunidade, da igreja, não há de esperar-se nenhuma remissão de pecados nem qualquer salvação. Por quê? Porque é a igreja que proclama o evangelho, é a igreja que nutre os crentes, é a igreja que sustenta os crentes, é a igreja que, pela proclamação do evangelho, gera essa vida nova, né? Então, só para terminar o argumento aqui, né? Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Então, essa salvação que Jesus anunciou e que ele deu à igreja para anunciar, como nós vamos escapar da perdição se nós negligenciarmos essa pregação e esse evangelho e essa comunidade que recebeu essa missão de anunciar o evangelho? Perfeito. Eu acho que isso já até responde a pergunta do Vicente, que era nessa mesma linha. E aqui um comentário da Alessandra: a hipótese de sair da moca não existe, pastor Aguinaldo. Então vamos lá para a última pergunta, para a gente finalizar, que o nosso tempo já está bem no finalzinho. Pergunta do chat ou pergunta daqui do... Pergunta oficial, depois a gente finaliza com a pergunta do chat. Tá. O que dizer para os cristãos não denominacionais que se desencantaram com algumas instituições, denominações, se sentiram exploradas, enganadas, frustradas, feridas e por isso resolveram ter uma vida cristã fora das igrejas? Bom, não há outra coisa a dizer, e eu não diria outra coisa, senão que, meu querido irmão que está ferido, você pode estar ferido com toda a justiça, e eu respeito isso, mas não confunda a igreja de Cristo com essa comunidade que te feriu. Ou seja, ninguém, vou dar fazer uma comparação aqui, né? Ninguém desiste de um tratamento de saúde porque foi mal atendido por um médico. Vamos pensar assim, você foi diagnosticado com câncer. Vamos pensar numa doença grave, né? Que é o pecado, que é uma coisa grave, né? Exatamente. Você foi diagnosticado com essa doença. Aí você vai no médico. O médico que você vai te trata mal. Você não sai do médico e diz, eu não vou tratar mais, não quero saber, medicina não serve para nada, medicina é um engano. Não, você vai dizer, esse médico não é um bom médico. E você vai trocar de médico, né? Então você tem um câncer que é o pecado. Você sabe que tem um lugar onde esse câncer é curado, é a igreja. Você vai numa igreja que te engana, que te expolia, que te... Eu ia falar rouba, mas não vou falar, que te rouba, né? Você não abandona a igreja, a comunhão dos santos. Você abandona aquela comunidade. Então há mesmo muitas igrejas que fazem isso. E Jesus falou sobre isso, isso não é novidade nenhuma. Jesus falou lá em João 10:8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. É curioso, né? Eu estou cansado de ver crente ler João 10:10 e achar que Jesus está falando do diabo. Jesus não está falando do diabo, Jesus está falando de líderes falsos que distorcem a verdade. E aqueles líderes lá, judeus, fariseus, hipócritas, que não o reconheceram como Messias,
Então, o ladrão é aquele que perverte a verdade, porque se ele perverte a verdade, ele mata. Né? Então, eu gosto sempre de usar uma ilustração bem tosca para isso, né? É muito tosca mesmo. Você não chega no lugar certo seguindo o mapa errado. Né? Então, para quem é paulista, né, ou paulistano, mora aqui em São Paulo, nós estamos aqui na zona leste, né? Sudeste, na verdade, né? A Moca está bem perto do centro. E vamos pensar que você quer ir lá para o Jabaquara. Jabaquara é zona sul, certo? Você não vai chegar no Jabaquara nunca se você pegar a radial leste em direção a Itaquera, que está lá no extremo da zona leste. Então não adianta você ter boa intenção, não adianta você ter boa vontade, não adianta você ter fé. Não, eu vou aqui na Radial Leste, eu vou pro rumo do Itaquera, que eu vou chegar lá. Você vai chegar, você vai ter que dar a volta no mundo inteiro para chegar. Né? Então, olha só o que Paulo diz em Atos 20. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, querido, o que você faz? Você está machucado? Procura uma igreja séria. Como você procura um médico sério. Como você procura uma empresa séria. Quando você vai fazer uma compra pela internet, você não compra no site... qualquer site, né? Você procura um site que tem uma certificação, você vai lá no... Como é que chama aquele negócio lá de consulta de... Reclame Aqui, você vai no Reclame Aqui. Nem no Mercado Livre, né? Você vê se o carinha tem a certificação lá, né? No Mercado Livre, se ele tem uma coroinha lá, um atestadinho de não sei o que lá. Agora você pega a sua vida e entrega a qualquer um que se chama de pastor, em qualquer igreja, porque lê a Bíblia. Sabe? Por que as empresas colocam... Né? Já parou para pensar nisso? Por que a empresa coloca lá desde 1925 na fachada? Né? Credibilidade, né? Credibilidade. Tem história, tem cliente, tem registro do que já foi feito. Né? Agora você tem igrejas... Aí vou falar, né? Tem que defender meu rincão aqui, né? A igreja presbiteriana, irmãos, é uma igreja que tem mais de 400 anos. Só no Brasil tem mais de 160 anos. Então nós temos lastros, nós temos história. Nós não somos perfeitos. Ó. Não venha para a igreja da Moca ou para qualquer igreja presbiteriana achando que você vai achar o céu na terra. Não, você vai achar só o céu da boca da onça. Porque nós somos pecadores, nós vamos falhar. Sim. Mas nós não nos conformamos com isso. Nós queremos melhorar, nós queremos ser fiéis, nós queremos honrar o Senhor, nós queremos ler a Bíblia com seriedade. Nós não queremos ser tolos e, como o Jonas disse, nossa fé tem que ter um sentido. Não é que a razão determina o que eu creio. É que a fé não é tolice, a fé cristã não é uma sandice, não é uma criancice. Paulo escreve aos Colossenses, ele diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam arrastados por qualquer vento de doutrina, como crianças, né, que ficam aí voando para um lado e para o outro. Não. Não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas. Mas existem critérios importantes que você deve considerar para você minimizar o seu risco de ser machucado. E não se engane, esse risco nunca será zero. E você nunca sairá sem alguma marca de qualquer igreja, né? Eu vou usar a figura... Alguém falou isso, eu não lembro mais quem foi, né? Que família é que nem varíola. Quem tem, fica marcado. Né? Então a igreja é assim. A igreja é uma família. Existe família perfeita? Toda família tem um cunhado, tem uma nora, tem sogra, né? E é família. Mas não deixa de ser família, apesar de às vezes nos machucar e através dos machucados a gente crescer. Só fazendo mais uma propaganda, né? A fama dos presbiterianos de estudiosos, às vezes a pessoa fala, não quero ficar estudando. Mas é a preocupação, né? O zelo de fazer as coisas do jeito que Deus quer, né? Essa busca por tentar, por querer conhecer, por querer entender tudo que Deus tem para nos falar, né? Sim. Vamos lá, só as perguntas aqui. Tem só uma pergunta, Acho que tem duas, duas né? perguntas e aí a gente vai para a conclusão.
Certo. A Dani, ou Saulo, deixou uma pergunta aqui. Presbítero Saulo, nosso presbítero Saulo. emérito. O verdadeiro crente, segundo Efésios 2,19, já faz parte da família de Deus. Por que ele estaria procurando uma igreja? Ele já não faz parte dela? Uma boa pergunta é essa. Boa pergunta. Acho que depende, né? Então, ele faz parte daquela igreja com I maiúsculo. Isso aí. Então ele foi alcançado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, e ele foi introduzido na igreja com I maiúsculo, a comunhão dos santos. Mas o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos a função de criar a igreja com I minúsculo, que é a comunidade. Então, e aí, o presbítero Saulo fez uma pergunta, e as perguntas dele são sempre assim provocativas, porque elas levam a gente a conclusões importantes, né? Então é natural que aquele que faz parte da igreja com I maiúsculo também vai para a igreja com I minúsculo. E se ele rejeita a igreja com I minúsculo, talvez ele não tenha sido introduzido na igreja com I maiúsculo, porque quando ele é introduzido na igreja com I maiúsculo, na comunidade dos salvos, ele é capacitado a amar, né? Como João diz lá em 1 João 4, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, e esse amor me leva para perto de Deus, e Deus me leva para perto do outro. Porque os dois mandamentos que sintetizam todo o Antigo Testamento não são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, você que ama a Deus vai amar o próximo. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? Então, você pode até amar o próximo sem amar a Deus. Né? Mas você não pode amar a Deus sem amar o próximo. Porque o próximo é colocado por Deus na sua vida. Então, eu acredito que ele já faz parte de um aspecto da igreja, mas ele precisa do outro. Perfeito. Então, agora mais uma pergunta aqui. Eu acho que ela acabou surgindo por causa da citação do Salmo 133, da Maria Luísa, que é a seguinte. Eu não sei se vai dar pra gente responder aqui, se talvez seja melhor a gente pensar numa outra live, mas por que os presbiterianos não têm por costume ungir com óleo? Pois é, eu vou responder rapidinho, né? Tá bom. Espero. E tem uma pergunta do Vicente aí que você tem que recuperar aí. Foi a que a gente respondeu, não foi? Não, acima da pergunta do presbítero Saulo. Perfeito. Primeira coisa, a unção cerimonial, ela é uma prática do Antigo Testamento, certo? E ela foi encerrada por Cristo. E eu acho curioso isso, né? Porque muita igreja faz óleo ungido e óleo com essências de Israel, e até o povo traz óleo de Israel, né? Óleo aromatizado com Israel. E parece que a pessoa nunca leu, né, o livro do Êxodo, eu acho que é Êxodo, Deuteronômio, ou em Números, em algum lugar do Pentateuco, onde existe uma ordem expressa. Quem tentar fazer um óleo de unção semelhante ao óleo usado no tabernáculo, seja condenado à morte. Era um óleo sagrado, que só os sacerdotes podiam fazer. Então sabe, eu não consigo entender que Bíblia as pessoas leem, né? Então Maria Luísa, primeira coisa, essa unção cerimonial do Antigo Testamento, ela simbolizava a igreja de Cristo unida pelo Espírito Santo. Ela já cumpriu essa função. Jesus já veio e não tem mais unção nesse sentido. Mas eu sei, Tiago fala que se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja e estes unjam com óleo e a unção e a oração da fé vai curar o enfermo. Então, pois é. Esse é o único texto do Novo Testamento que fala de unção com óleo. E existe uma dificuldade exegética nesse texto, porque existem dois verbos gregos para ungir. O verbo krio, que é o verbo krio, de onde vem a palavra Cristo, né, que é ungido, Cristo é ungido. E o verbo aleifo, que é ungir com propósito medicinal. Quem é mais antigo como eu, lembra? Quando eu era menino e ralava, esfregava o joelho e tal, minha mãe passava óleo. Às vezes passava óleo com pó de alecrim. O óleo, antigamente, era um santo remédio, né? O óleo... E a Bíblia fala do óleo como um elemento terapêutico, né? O óleo, quando você está com aquela pereba, aquela ferida, né? Cascuda, usa o óleo para amolecer, para limpar, né? Fazer asepsia. Então, existe uma dificuldade exegética porque o verbo que Tiago usou é o verbo aleifo, que
teoricamente, é unção com propósito medicinal. Mas se o propósito é medicinal, por que ele mandou os presbíteros ungir? Então, por que eu pessoalmente não unjo e a igreja presbiteriana não incentiva a unção? Eu acho até proíbe a unção, eu não sei qual que foi a última resolução do Supremo Concílio. Porque o texto não é conclusivo. Então, a unção, ela não é um mandamento, ela é uma prática que poderia ser usada, mas que há dificuldades textuais, e quando há dificuldades textuais, aí eu uso o que Paulo diz lá em Romanos: o que não provém de fé é pecado. Fé ali é, se não está claramente convencido de que aquilo é verdade, de que aquilo tem que ser feito, não faça. Então, na dúvida, não. É o que diz no trânsito, né? Na dúvida, não ultrapasse. Então, essa é a dificuldade da unção com óleo na igreja presbiteriana do Brasil. Perfeito. Certo? Pergunta do Vicente aqui, eu acho que o pessoal tá todo mundo em casa, né? Eu acho que ninguém vai Ninguém vai achar ficar muito nervoso, ruim né, de passar um pouquinho. Nós nem jantamos ainda, né? Então, o Jonas já jantou, eu não. É uma pré-janta, né? Janta depois também. Então, a pergunta do Vicente. O movimento chamado Desigrejados defende o seguinte ponto: Cristo não deixou nenhuma forma de igreja organizada e institucional. Como se defender dessa posição usando a Bíblia? Então, não existir uma igreja institucional organizada é um argumento meio falacioso, né? E aí eu vou usar a sabedoria do nosso querido presbítero Moacir, o nosso presbítero emérito, né? Que diz o seguinte: onde tem 3 pessoas, um tem que ser chefe. Eu vou mais longe, eu vou dizer para ele: onde tem 2 pessoas, um tem que ser chefe. Então, assim, onde junta 2, 3 pessoas, já existe uma organização. Então, os desigrejados, eles se reúnem na casa do Zé para adorar a Deus, que não é uma igreja, mas tem lá alguém que ensina. Bom, então esse cara é autoridade. Tem alguém que toca, então tem alguém que cuida da música. Tem alguém que cuida do lanche, porque tem que comprar o lanche, ou tem que rachar a conta. Né? Então tem um tesoureiro. É uma organização. Sim. Né? Então, assim, é impossível ajuntar 3 pessoas sem organização. Jesus não deixou uma igreja institucional, é um argumento falacioso, porque Jesus deu ordem aos discípulos para conduzir a igreja. E foram os discípulos, os apóstolos, que organizaram essa igreja sob a instrução do Espírito Santo. Como? Primeiro eram os apóstolos instituíram os diáconos, lá em Atos 7. Depois Paulo, para organizar a igreja, fala sobre a eleição de presbíteros, ou seja, a igreja precisa de líderes, precisa de uma sucessão de líderes autorizados, que sejam nomeados, que sejam ordenados, que recebam a chancela como mestres para ensinar a igreja. Então, existe, sim, uma igreja institucional no Novo Testamento. É um engano, para não usar uma palavra mais dura, dizer, não existe igreja organizada no Novo Testamento. Eu acho que essa pessoa não leu o Novo Testamento. Né? Então, porque se leu o Novo Testamento, claro, né? Tá claro lá. Paulo diz: Tito, eu te deixei em Creta para você pôr ordem no barraco aí, porque os cretenses, como bem disse um profeta deles mesmos, são tudo uns preguiçosos, né? Tudo quer ficar arrastando a barriga no chão com preguiça. Mas você, Tito, vai pôr ordem nessa casa aí. Você vai eleger presbítero, você vai nomear esses líderes e eles vão cuidar da igreja. Paulo fala a mesma coisa para Timóteo, né? Tem que eleger presbíteros, tem que eleger diáconos, tem que pôr ordem na igreja. É uma comunidade, precisa de liderança, precisa de direção. Como o presbítero Saulo colocou aqui, né? O ministério do Espírito Santo foi iniciar a igreja. Exatamente. E ele encheu os apóstolos para eles criarem, sob a direção do Espírito Santo, tudo isso que existe na igreja. Certo? Certo. E aí eu fui ler aqui, né, o nosso ponto de conclusão, e eu tinha esquecido que a gente tem um ponto bônus aqui, super curtinho, mas eu acho bem legal a gente seguir nesse ponto aqui. Então tá. O famoso crente... Foi criado esse aqui ou existe esse termo? Não, eu li isso num artigo aí, mas eu não lembro mais onde é que eu li, né? Crente poli-igrejado. Olha só. Então, presta atenção, irmãos. Existe uma nova categoria de crente, que é o crente poli-igreja. O crente glocal, né? Tem igreja glocal e tem o crente glocal, né? Ou seja, é aquele crente que hoje escolhe a igreja de acordo com sua preferência circunstancial. Eu fiz aqui uma listinha. Sábado à noite ele quer uma programação mais
mais assim, né? Mais animado. Mais jovial, ele vai na igreja preta, né? Onde tem uma baladinha gospel, né? O louvor é assim, tal, que negócio, com luzinha piscando, parece uma discoteca, disco gospel, né? Domingo de manhã ele quer teologia profunda, ele vai numa igreja onde tem teologia. De noite ele é meio contraditório, porque ele gosta da balada gospel, mas ele também gosta daquela liturgia tradicional. Então Coral, ele vai na igreja onde tem um órgão. coral, onde tem um órgão e tal. E durante a semana ele vai na igreja do YouTube. Né? Ele escolhe os pregadores lá que ele gosta, com quem ele Compartilha concorda. as frases de impacto. Que tem umas frases de impacto, tal, que prega sentadinho na cadeira. Ou então os grandes pregadores reformados mesmo, né? Que tem milhares de seguidores, isso é uma bênção, né? Quais são os problemas do crente O que eu falei mesmo? O quê? Poligrejado. Poligrejado. Primeira coisa, igreja não é um produto, então você não é um consumidor de conteúdo religioso. Igreja é comunidade. Igreja é um lugar de amor e de convivência. Então você não pode ficar pulando de igreja em igreja para nutrir sua demanda pessoal. Você vai na igreja para dar, você não vai na igreja para receber. Igreja é um lugar de servir, não é lugar de ser servido. Igreja requer comprometimento, requer comunhão através dos sacramentos. E para você participar dos sacramentos, você precisa fazer parte da comunidade. Né? Então, o poliigrejado, o crente que é de todas as igrejas e no fim não é de nenhuma, é uma perversão também. Você devia, meu irmão, procurar uma igreja local, séria, bíblica, fiel, e congregar lá, e servir lá, e ser bênção lá, e sustentar aquela igreja, e abençoar aquela igreja com seus dons, com seus talentos, e perguntar assim, aí eu vou citar o grande presidente norte-americano no seu discurso de posse, como é que é o nome dele mesmo? O John Kennedy. Eu não sabia quem era, né? Não estava aqui no esboço. Não está no esboço. O discurso do John Kennedy de posse, ele falou uma frase muito interessante, ele diz assim, ó, não pergunte o que a América pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela América. E aí eu vou parafrasear o John Kennedy, que era um humanista ateu. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela igreja, porque você foi chamado para ser um servo. Foi o que Jesus disse para os seus discípulos na noite em que ele foi traído. Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Perfeito. Vamos terminar, né, Jonas? Vamos terminar. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, vamos orar. orar. Acho que é isso. Terminamos, né? Acho que lemos terminamos, as perguntas aqui. Acho que a gente conseguiu cobrir bem aqui as perguntas que a gente tinha selecionado, responder todo o chat. Resumindo, igreja é bom, chega dói. Se a gente pudesse traduzir no mineirês aqui, no goianês. Exatamente, né? Tá certo. E eu acho que o Guilherme não foi desonrado, né? Acho que a gente conseguiu. Acho que deu. Acho que a gente Depois conseguiu levar na boa aqui, né? Só eu batendo nesse microfone aqui todas as vezes. Tá certo. Vamos orar? E aí, hoje a gente vamos agradece? despedir, depois a gente ora, né? Então tá bom. Então, quero agradecer a todos que participaram com a gente aqui. Foi muito legal a participação dos irmãos aqui no chat. É sempre muito bom quando tem perguntas, comentários. Isso vai enriquecendo a nossa conversa aqui. Que é uma conversa com vocês também, né? Porque a gente vai interagindo aqui. Agora a gente tem 63 pessoas online aqui, um número muito bom. Muito bom. Graças a Deus. E a gente se vê domingo de manhã, na próxima transmissão da Escola Bíblica Dominical, que é o tema Fundamentos da Fé. Fundamentos da Fé, última lição da volta de Jesus. Vamos falar do dia, o último dia, o dia da volta de Jesus. Vamos falar de arrebatamento, que não é secreto. Vamos falar da manifestação de Cristo, do juízo final e por aí vai. Bom demais. Ó, eu vou pegar um link aqui, eu vou deixar aqui no chat, que é o link para todo mundo compartilhar com os amigos, com outros irmãos de outros lugares que vão poder assistir essa transmissão, que não vão deixar a transmissão da igreja deles, né? Exatamente. Pode cada irmão assistindo na sua igreja, mas se você tiver alguém para compartilhar, para participar com a gente aqui no próximo domingo, vai ser muito bom. Certo? Beleza. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela interação, que é sempre muito boa. E que bom, né, a gente poder bater esse papo aqui e falar da nossa fé
e falar do que está na Bíblia. Nossa fé precisa ser bíblica. Fundamentada. E é isso que nos sustenta e é isso que a gente quer compartilhar com você. Por isso a gente convida você, domingo, 10 horas da manhã, nossa escola dominical, e às 19 horas o nosso culto. Se você quer participar do culto presencial aqui na igreja, eu aconselho você a correr para fazer a inscrição, porque as vagas estão acabando. Faz no aplicativo da nossa igreja. Aplicativo da nossa igreja. É isso aí. Perfeito. Vamos orar então? Vamos orar então. Quem ora? Eu oro? Você ora? Eu já orei? Você ora. Tá bom, eu oro. Vou atender aqui o pedido do presbítero Saulo de orar pelos que estão com Covid. Exatamente. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder aprender sobre o Senhor, sobre a tua palavra, Deus, sobre a tua igreja que o Senhor mesmo instituiu. Agradecemos porque o Senhor tem estado conosco nesse período que nós estamos distantes durante a semana, mas o Senhor tem provido os meios para que nós possamos estudar, compartilhar a tua palavra, interagir com nossos irmãos, Deus. Queremos agradecer porque o Senhor nos sustenta em todas as dificuldades, Senhor. Amém. Também queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos e familiares que estão com o Covid, Deus, com essa doença, pedindo que o Senhor estenda a sua mão sobre eles, pedindo que o Senhor use a vida dos médicos, dos enfermeiros, de todos os funcionários do hospital para que essas pessoas possam ser tratadas, Deus, e que a tua cura, Senhor, chegue à vida de cada um, Senhor. Amém, nós sabemos Senhor. Que o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor que controla todas as coisas, o Senhor já escreveu a história do começo ao fim e nós sabemos que a tua vontade é a melhor, Senhor. E por isso nós confiamos e descansamos no Senhor, Deus. Amém. Te pedimos também, Senhor, que guarde o teu povo, onde quer que for, Senhor, nos guarde durante essa semana e que no domingo de manhã nós possamos nos reunir para poder aprender mais sobre o Senhor e em todas as nossas ações poder glorificar o teu nome, Deus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, muito Bom obrigado. resto de noite e de semana. Tchau, tchau.